vocês? Hoje é a estreia das aulas no nosso canal. Por votação, a aula escolhida foi sobre bioestatística, uma introdução. O que devo saber para começar aí a produzir um projeto científico ou ainda na hora de escrever o seu artigo científico. Primeiro, vamos descobrir o que é estatística, conceitual que é estatística, que nada mais é do que uma ciência que trata da coleta, análise, interpretação e apresentação dos dados, onde a estatística vai direcionar uma forma correta que deve ser aí coletados os dados, onde, como deve ser avaliado o paciente, como deve ser medido determinada condição ou característica naquela população. Além disso, com os dados em mãos, será possível fazer uma análise daqueles dados. O que aqueles dados estão querendo me dizer? Tá? E, finalmente, lá, os números, eles vão te dar uma interpretação daquela condição ou característica da população. Se, por exemplo, uma técnica de novo tratamento, ela está funcionando ou ela é tão boa quanto uma técnica antiga, por exemplo. E, além disso, depois dos dados interpretados, vocês poderão apresentar os dados de forma que a população geral consiga entender aquela interpretação. Tá? Ela vai auxiliar também na nossa tomada de decisão, mesmo sob condições de incerteza. Tá? Então, a estatística, não pensem que ela vai servir apenas para o TCC, não. Tá? É importante que a gente compreenda na hora da gente ler um artigo científico, tá? Na hora da gente ir a um congresso, por exemplo, e compreender como é que aqueles dados foram analisados e interpretados, para saber se a gente realmente pode confiar no resultado final da técnica aplicada. Tá? Então, uma amiga um dia me mandou mensagem e falou: Luciana, eu fiz o teste estatístico e ele não me deu diferença nenhuma. E ela estava até triste, né, com o resultado dela. E eu falei, que ótimo, as duas técnicas utilizadas para o transplante lá de órgãos não deu diferença. Ou seja, na impossibilidade de aplicar uma técnica, você tranquilamente e com segurança pode aplicar a outra, tendo a certeza que as duas são tão boas quanto. Então, né? Aí vocês às vezes ficam chateados, não deu diferença no resultado, mas aí depende de como a gente interpreta esse resultado. Por isso que a estatística é tão importante na nossa vida profissional. E, especificamente a bioestatística é quando a aplicação dessas ferramentas da estatística é utilizada, são utilizadas em problemas ligados às ciências da vida, da saúde, como a medicina, biologia, enfermagem ou fisioterapia. A estatística ela deve simplificar e não complicar a interpretação dos dados. Se está complicando sua vida, provavelmente é algum dado errado quando a gente vai fazer a tabulação lá dos dados, uma escolha inadequada do teste utilizado ou ainda você não está interpretando de uma forma adequada aquele resultado do teste. Lembrem-se sempre, estatística vai simplificar a sua vida para que a gente consiga apresentar os dados de forma clara, adequada e coerente. A estatística analítica, a gente vai ter a estatística descritiva e a estatística inferencial. Na descritiva, a gente basicamente vai descrever uma condição ou característica em determinada população. Tá? E essa descrição, normalmente, ela vai vir através de tabelas, gráficos, que facilitem aí a demonstração realmente desses dados brutos que foram coletados. Ela vai simplificar esses resultados que foram coletados e aí a gente consegue apresentar para os indivíduos de uma forma clara. Já a inferencial, não. Vão ter métodos de análise que vai nos permitir tirar conclusões sobre a população com base em apenas parte da amostra. Então, enquanto a descritiva eu vou mostrar uma condição ou característica daquela população, na estatística inferencial eu consigo tirar uma conclusão.
eu consigo até fazer uma previsão de como é que aquela população vai estar. Falando um pouquinho agora do que acontece recentemente, né, que estamos vivendo agora na pandemia, através de dados, né, da característica ali das condições, como o vírus estava se espalhando, quais pessoas estavam, né, tendo problemas mais graves e até chegando à morte, foi possível, né, tomar uma decisão futura aí sobre, né, o fechamento, o lockdown, sobre as pessoas que estavam sofrendo mais risco de chegar à morte, por exemplo. Então, foi através de dados, de análise, de testes estatísticos que foram possíveis aí prever o que iria acontecer, né, se a condição, se não houvessem mudanças ali na gestão do que estava acontecendo com a saúde, não só no Brasil, né, como também aí de uma ordem mundial. Então, a estatística inferencial, ela consegue, tá, tirar conclusões, inferir sobre determinados resultados. E a gente utiliza para isso alguns testes. ANOVA, teste T, correlação, regressão linear, que à medida aí que forem avançando as aulas, a gente vai poder discutir também sobre esses testes. População e amostra, tá? População vai ser a totalidade de elementos que compõem o determinado conjunto, podendo ser a população de determinado município, população de escola, população de pessoas com determinada doença, é ali um conjunto, tá? Já a amostra vai ser uma parte desse conjunto, mas essa parte, ela precisa representar o total da população. Por isso que é tão importante quando a gente vai selecionar os indivíduos que irão fazer parte da nossa pesquisa, da nossa análise dos dados, da nossa coleta dos dados, porque eles precisam representar esse conjunto maior que é a população, para que a gente possa inferir sobre a totalidade sempre que é a população. Não daria para a gente analisar todos os idosos do Brasil, para saber aí qual que é a expectativa de vida esperada para essa população, por exemplo. O que a gente faz? Pega uma amostra, uma parte dessa população e faz ali a coleta de dados. Mas eu não posso me ater, por exemplo, a pegar idosos apenas da região sul, apenas da região nordeste do Brasil, porque ela não vai estar representando o total da população. A gente sabe que as regiões brasileiras são muito diferentes. Então, para que eu tenha um resultado final que realmente caracterize toda a população de idosos do Brasil, eu preciso pegar idosos aí de diferentes partes das regiões do Brasil para que isso represente de forma adequada a minha população. Aqui só mostrando um gráfico para facilitar a vida de vocês. A gente tem aqui a população, que é um conjunto, né, de determinada ali, característica ou condição da população que a gente queira analisar. E a amostra vai ser uma parte dessa população, mas ela precisa representar de forma fidedigna essa população. Erro amostral é representado pela diferença entre o resultado amostral e o verdadeiro valor populacional. Foi o que eu acabei de comentar com vocês. A gente precisa garantir que a amostra ela realmente represente a população, para que eu não faça ou não tire conclusões inadequadas, dizendo, por exemplo, que um determinado medicamento funciona e quando eu vou testar na população geral, não funciona. Tá? Agora, a vacina, né? Aquela amostra que foi para o teste da vacina, ela precisava representar realmente toda uma população a qual ela seria aplicada. E como é que a gente faz para fugir desse erro amostral? A gente tem que fazer um cálculo realmente adequado para saber, inclusive, quantas pessoas precisam ser coletadas, precisam participar da nossa amostra para que eu fuja desse erro amostral. Além disso, tá? A coleta de dados ela precisa ser feita de forma fidedigna, tá? Todas, vamos pensar que seja um estudo multicêntrico, tá? Coletado em vários centros, várias regiões. Todas as pessoas, todos os pesquisadores que participam das coletas, eles precisam fazer
do mesmo jeito, desde a maneira que eu abordo a pessoa até os testes que serão realizados para determinado participante, tá? O erro amostral, ele é um problema, tá? Vai atrapalhar as nossas conclusões e a gente pode diminuí-lo, como eu falei, simplesmente calculando o tamanho da amostra. Variáveis. O que são as variáveis, né? Quando a gente vai coletar os dados, quais são as variáveis que a gente coleta? O que é essa variável que tanto se fala? Variável nada mais é do que condições ou características presentes na população. Condição de saúde, condição de doença, característica de altura, de peso, tá? De determinada população, número de quedas, número de medicamentos. Isso são as variáveis que a gente pode analisar no nosso estudo. Condição ou característica de determinada população. Aqui tem uma gama de exemplos, tá? Para vocês aí anotarem, se atentarem ao que é realmente aí exemplos de variáveis que a gente tem uma infinidade. Lembrem-se sempre, variáveis, condição ou característica de uma determinada população. Aqui a gente tem, só para vocês relembrarem, tá? A população é a totalidade de elementos, a amostra uma parte que deve representar essa população. Elemento é o sujeito ali que a gente vai analisar. Pensem também que pode ser, por exemplo, um prontuário que vai ser avaliado, tá? Não precisa necessariamente ser uma pessoa, tá? Revisão de literatura, um artigo ali que vai ser revisado, estudado, analisado. Então, esse vai ser o nosso elemento. E as variáveis vão ser as condições e as características desse elemento. Elas podem ser classificadas em qualitativas e quantitativas. Qualitativas, eu categorizo. Os dados são distribuídos em categoria. Enquanto que as quantitativas são números. Os dados são expressos realmente em números. Tá? Então, duas aí, grandes grupos das variáveis. Qualitativas e quantitativas. E é daí que sai estudo qualitativo e estudo quantitativo e pode ser também uma mescla dos dois tipos. Só que as qualitativas, elas também podem ser nominais. Quando eu categorizo o indivíduo, mas eu não consigo ordená-lo em uma ordem crescente ou decrescente desse nível. Já uma qualitativa ordinal, eu consigo fazer isso, tá? Quando os dados são distribuídos em categorias, mas eu consigo ordenar. Nominal, eu posso dizer que a pessoa é loira, morena, né, ruiva, mas eu não consigo categorizar numa ordem. Já quando eu falo que a pessoa ela tem um nível de escolaridade fundamental, médio e superior. Já de falar médio, né, fundamental e superior, você consegue escalonar essa categoria. Classe média, alta, baixa, mais uma vez consegue aí ordenar em uma ordem crescente ou decrescente, tá? Só de eu categorizar essa variável. As quantitativas, né? Quantidade, números. Essas quantitativas, elas vão poder ser discretas, quando os números são inteiros. Por exemplo, o número de filhos que a pessoa está tendo, né? Não tem capacidade da pessoa ter um filho e meio, tá? O casal lá, não a média da população. Cuidado com essa diferença aí, tá? E a contínua, não. A contínua, eu vou ter números, valores aí fracionados. Peso, altura, tá? Eu consigo fracionar esses números. Então, quantitativa discreta, números inteiros. Quantitativa contínua, números fracionados. Aqui só, tá? Um mapinha aí mental para vocês. Tem uma variável quantitativa, qualitativa. A qualitativa é categoria, que pode ser nominal ou ordinal, desculpem. Nominal, sexo, religião, tipo sanguíneo, tá? Ordinal não, vai ordenar, tá? Uma forma crescente ou decrescente aí. Escolaridade, classe social, gravidade da doença. A quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. Discreta, números inteiros. Contínua, vai ser aí
números fracionados. A discreta eu conto, a contínua eu faço a medição, tá? Número de filho, número de habitantes, quantidade de dias. Já a contínua, altura, peso ou tempo aí de doença, por exemplo. Quem causa, quem sofre o efeito, tá? Essas variáveis, além de poderem ser quantitativas e qualitativas, elas vão poder ser aí nomeadas quando a gente está lidando com estatística inferencial em variáveis dependentes e variáveis independentes. Já pelo nome dá para a gente ter uma noção de quem vai causar o efeito e de quem vai sofrer o efeito, tá? Então a gente vai ter lá as variáveis independentes, que são as que causam o efeito. Elas podem ser chamadas também de explicativas ou preditoras. Já as variáveis dependentes, elas vão receber o efeito, tá? Uma variável que elas podem ser chamadas também como variável resposta. Por exemplo, a independente vai ser a vacina lá, tá? A dependente vai ser o número de dias que a pessoa ficou internado, tá? A gravidade da doença. Outra coisa, estilo de vida, vai ser a variável independente. A variável dependente será se o paciente tem uma hipertensão arterial, uma diabetes, uma obesidade. Então, independente causa o efeito, dependente recebe o efeito ou sofre o efeito. Tá? Aqui mais uns exemplos para vocês, depois vocês dão uma olhadinha aí com calma. E, finalmente, tá? Os nossos dados coletados, a nossa população aí que vai ser coletada, ela pode ser uma população que a gente chama de população com distribuição normal, que é o que a gente mais espera encontrar, tá? Ou a gente ainda pode chamar, tá, de população em distribuição de curva gaussiana ou curva de Gauss. O que é normal, né, da gente encontrar? Vai ser aqui assim, ó, uma curva que a gente chama de curva ensino, tá? O que a gente espera? Vamos pensar em peso da população. A gente vai ter as pessoas aqui desnutridas, num extremo, e as pessoas com obesidade grau 3 no outro extremo. Quando a gente sai, né, no nosso até dia a dia, a gente não encontra a maioria da população nesses graus extremos. Ali está uma certa quantidade da população, né, bem pequena nesses extremos. A gente vai ter aqui as pessoas com baixo peso, pessoas com peso adequado, pessoas com sobrepeso, obesidade grau 1 e 2. Né? Então, a distribuição normal é que os extremos daquela variável que a gente está analisando tenham poucas pessoas e a maioria se distribua aqui nesse meio. Tá? Quando a gente coloca os dados numa tabelinha simples lá do Excel e pede para ele dar um gráfico, o gráfico que vai aparecer para a gente tem que ser essa curva aqui. E daí, qual que é a importância da gente saber se a população aí, se essa condição na população tem uma distribuição normal ou não? Pelos testes que serão aplicados para que a gente consiga tirar conclusões. Se a população tiver uma distribuição normal, os testes aplicados serão os testes paramétricos. Se a população tem uma distribuição que não é normal, os testes aplicados serão os testes não paramétricos. Para cada teste paramétrico, existirá um teste não paramétrico para ser aplicado, tá? Então, essa foi nossa primeira aula. Eu espero que ela esclareça algumas dúvidas aí, seja alguma luz no caminho aí que vocês estão percorrendo, que eu sei que deixa muita gente com insônia e várias noites sem dormir e sem aproveitar o fim de semana. Mas é uma etapa que é necessária, tá? E como vocês viram, aprender estatística é de extrema importância. Ela vai nos acompanhar durante toda a nossa vida profissional, tá? É aquele diferencial, é aquela cereja do bolo para você saber se aquela pessoa que está apresentando o trabalho no congresso, os dados dela foram analisados, interpretados de forma adequada.
tá? Então, eu espero vocês nas próximas aulas e como vocês já sabem, se gostaram, deixe seu like aqui e compartilhe a aula para que mais pessoas possam ser favorecidas aí de um aprendizado, tá bom? Um beijo!